Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo a gente vai ver se o fundo imobiliário RBRR11 está valendo a pena. É um fundo de papel, ou seja, a maioria dos seus recursos ele destina para crédito imobiliário, como por exemplo aí temos os CRIs. E ele é um fundo imobiliário high grade, ou seja, ele prioriza investimentos com risco menor. Se você der uma olhada aqui, ó, ele investe preponderantemente em ativos que tenham o rating de A para cima. Olha só isso aqui, ó. Esse é o foco de fundos imobiliários high grade, ou seja, ele não vai entregar tanto rendimento, mas ele é um pouco mais seguro. Tanto que, quando a gente olha a estratégia do fundo, considerando aí os parâmetros, ele possui 3 metodologias. Primeiro temos aqui a estratégia Core, que ele pode utilizar aí até 96% de todos os recursos dele. Você pode ver que aqui, ó, são CRIs high grade com o rating RBR, que é o da gestora aqui do fundo, de no mínimo A, ou seja, investimentos mais seguros. Mas ele pode arriscar ao menos aí um pouquinho, não é tão arriscado assim, é um pouco mais arriscado, mas não tanto, de aí até 8% de toda a estratégia do fundo. Aqui a gente tem a estratégia tático. E ele tem também, assim como quase todo fundo imobiliário, uma partezinha aqui em liquidez, ou seja, em renda fixa, como por exemplo temos aí Tesouro Direto, temos aqui fundos de investimento de renda fixa, temos aqui as LCIs. Então isso aqui é a parte, vamos dizer assim, do caixa do fundo imobiliário. Mas vamos com calma. Vamos começar desde o início para a gente levantar aqui todos os pontos positivos e negativos do RBRR11 para ver se ele está valendo a pena. E cara, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Eu sempre venho soltando aqui vídeos regulares em relação a fundos imobiliários e também investimentos no geral. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, você vai conseguir aí construir uma boa carteira de investimento focando no longo prazo e ganhar dinheiro na bolsa de valores. Mas beleza, vamos ver aqui as primeiras informações do fundo imobiliário. Ele teve seu início em março de 2018, você pode ver que não é um fundo tão antigo assim. Ele é administrado pelo BTG Pactual, logicamente ele é gerido aqui pela RBR, né, a gestora aqui do fundo, que cobram as seguintes taxas. Temos uma taxa de gestão de 0,8% ao ano, uma taxa de administração de 0,2% ao ano e uma taxa de performance de 20% do que exceder o CDI. Esse já é um fundo imobiliário relativamente grande, já tem aí mais de R$ 1 bilhão em patrimônio e já emitiu mais de 10 milhões de cotas. E atualmente ele está na expectativa aí de emitir mais 3 milhões e 76 mil cotas e pegar um recurso de aproximadamente aí 300 milhões de reais, o que vai aumentar logicamente o patrimônio do fundo. Ele pretende emitir as cotas no valor unitário de R$ 97,51. Ele ainda pode fazer uma emissão aqui de cotas adicionais, o que pode elevar ainda mais o valor patrimonial aí do fundo. Ele tem hoje aproximadamente 90 mil cotistas, logicamente por ter essa quantidade de cotistas, a gente já espera que o fundo tenha uma boa liquidez, né? Várias pessoas comprando e várias pessoas vendendo cotas do RBRR11. Então olha só o que a gente tem. Vou colocar aqui o mês de fevereiro, porque eu estou pegando o relatório de fevereiro, já que o fundo ainda não soltou de março. Olha só isso aqui, ó. Foram negociadas mais de 738 mil cotas e ele teve um volume financeiro médio negociado diariamente superior aí a 3 milhões de reais. E quando a gente vê os meses passados, ó, janeiro, mais de 3 milhões de reais, dezembro de 2021, mais de 2 milhões de reais. Ou seja, esse fundo imobiliário tem sim uma boa liquidez. É muito fácil comprar a cota do fundo e é muito fácil você vender as cotas do fundo imobiliário. Então isso aqui é o nosso primeiro ponto positivo. E partindo então aqui direto para a carteira do fundo imobiliário, ele possui 39 CRIs em carteira, são todos esses que você está vendo passar aí na tela, e possui também cotas de 5 fundos imobiliários. São todos esses que você está vendo aqui, deixa eu marcar aqui, são todos esses que você está
vendo marcado aí na tela. E por ter uma participação bem minoritária no patrimônio aqui do fundo, ó, cerca de 3,9%, a gestora nem focou aqui em fazer certas discriminações desses fundos imobiliários. E tá tranquilo, porque aqui é um patrimônio realmente bem pequenininho, 3,9%. Vamos ver aqui então a parte de discriminação dos CRIs, que pega a maioria aqui do portfólio do fundo imobiliário. Temos aqui que a maioria dos indexadores são índices de inflação. Temos aqui o IPCA mais 6,2%, que pega cerca de 45% da carteira de CRIs do fundo, e IGPM mais 5,3%, que pega 19% aí da carteira do fundo. Mas ele também tem aí uma partezinha rendendo CDI mais 2,8% e um pré-fixado que está rendendo 8,3%. Em relação ao risco, separando aqui por setores, temos aqui que a maioria, 61%, são aqui de corporativo e 31%, eu coloquei ele na frente, e 31% de locação multidevedor. Mas ele também tem aqui uma carteira pulverizada e uma partezinha aí em estoque. E em relação à localização das garantias, temos aqui 89% no Sudeste, bem concentrada lá em São Paulo. Sendo que quando a gente olha a separação aqui por setores imobiliários, temos aqui 55% laje corporativa, ou seja, é um setor que realmente é um pouco mais arriscado, porque a gente está vendo aí as lajes corporativas sofrendo muito com o home office e com algumas questões aí inerentes ao setor de lajes. Mas beleza, por enquanto está bem tranquilo. O fundo imobiliário possui um bom portfólio bem diversificado e isso é um outro ponto positivo. E conforme eu falei, conforme eu tinha mostrado, cerca de 97% das operações possuem um rate maior do que A. E aqueles 3% é um pouquinho menor, A-, BB+, é aí mais arriscada, mas não é tão arriscada assim como, por exemplo, tem fundos imobiliários que focam aqui em B, B-, CCC, no C, que aí seria um pouco mais arriscado. Mas vamos ver as informações mais atualizadas do RBRR11. Temos aqui em relação aos rendimentos que o fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses cerca de R$ 10,75. Isso dá um dividend yield de 10,59%. Mas lembre-se, mais da metade do portfólio do fundo está atrelada ao IPCA. E a gente está vendo, a inflação aumentando. Logicamente, a gente também está vendo aí o CDI aumentando, porque a taxa Selic também está aumentando. Logicamente, nos últimos meses, o fundo imobiliário entregou mais. Então, fica muito atento, porque muitos fundos imobiliários, principalmente os de papel, estão entregando muito por causa dessa alta da taxa de juros, por causa dessa alta aí da inflação. Não vai achando que o fundo imobiliário vai ficar a vida toda entregando isso aqui. Pode ser que no futuro isso aqui venha a cair, o que é normal em uma economia saudável. Mas vamos ver aqui, confirmar algumas informações. O fundo realmente possui uma boa liquidez, mais de 42 mil negociações diárias e entrega aí também um bom dividendo. Tem um patrimônio líquido bem robusto, mais aí de R$ 1 bilhão, e seu valor patrimonial por cota atualmente está em R$ 98,73. Mas, na data que eu estou gravando esse vídeo, o RBRR11 está sendo negociado a R$ 101,52. E se a gente pega o valor que ele está sendo negociado e divide pelo valor patrimonial, a gente tem aqui um preço sobre valor patrimonial de 1,03. Explicando isso aqui de forma bem rápida, se isso aqui está abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está mais barato em relação ao seu valor patrimonial. Se tiver 1, está basicamente aí no mesmo preço, no preço justo em relação ao seu valor patrimonial. E quando está acima de 1, quer dizer que está mais caro. Nesse caso aqui, então, está mais caro do que o seu valor patrimonial, aproximadamente 3%. E agora que a gente já viu todos os dados mais relevantes do RBRR11, vamos ver se ele está valendo a pena, levantando aqui todos os pontos positivos e todos os pontos negativos. E como sempre, você que me acompanha aqui já sabe, eu sempre começo pelos pontos positivos. O primeiro, o fundo imobiliário tem realmente uma boa liquidez. Afinal, ele tem mais de 90 mil cotistas, então é fácil comprar a cota do fundo e é fácil vender as cotas do fundo. O segundo ponto positivo é que o fundo imobiliário é bem diversificado em mais de 40 ativos. Mais um ponto a se ressaltar é que ele tem menos ativos do que muitos de seus pares, ou seja, menos aí ativos do que fundos imobiliários do mesmo segmento,
como por exemplo, a gente tem aí o IRDM11, que se eu não me engano tem mais de 100 CRIs no seu portfólio. Temos aí vários outros fundos imobiliários que têm bem mais do que 40 ativos. Então, esse aqui ele possui uma boa diversificação, mas ele possui menos ativos do que vários fundos imobiliários de papel. Mas aqui na minha visão tá tranquilo, porque o fundo imobiliário ele vai passar aí por uma emissão de cotas. Ele pretende emitir mais de 3 milhões de cotas, logicamente vai pegar um dinheiro para aumentar o seu caixa e vai poder comprar mais ativos para aumentar essa diversificação e até mesmo aumentar a sua posição em vários ativos que o fundo imobiliário já possui. Outro ponto positivo, isso aqui se eu não me engano é o terceiro ponto positivo, isso aqui logicamente vai ser na minha visão, é que eu gosto de fundos imobiliários high grade, porque eles têm um certo equilíbrio entre risco e retorno. Logicamente, eles não vão pagar tanto, mas eles têm um risco, baixo, ou seja, acaba compensando aquela rentabilidade um pouco mais baixa. E se você acompanha aqui, você sabe que eu sempre gosto de comprar fundos imobiliários que têm um bom risco e retorno. E o último ponto positivo é que nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário pagou mais de 10% de dividend yield. Dito isto, vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que quando a gente pega o valor de mercado e divide pelo valor patrimonial, temos aí um PVP de 1,03, ou seja, atualmente o fundo imobiliário está sendo negociado a 3% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. E o segundo ponto negativo, que na minha visão é o ponto mais pesado, é essa taxa de performance de 20% do que exceder o CDI. Porque na minha visão, isso está descasado com o portfólio do fundo. Porque veja, temos aqui uma taxa de performance de 20% do que exceder o CDI. Mas quando a gente olha os indexadores dos CRIs desse fundo imobiliário, olha só isso aqui, a maioria não está indexada ao CDI, está indexado a índices de inflação. Temos aqui, por exemplo, o IPCA mais 6,2%, que isso aqui é maior do que o CDI. Temos aqui o CDI mais 2,8%, logicamente isso aqui é maior do que o CDI, tem uma taxa a mais, 2,8%. O IGPM mais 5,3%, que também atualmente está maior do que o CDI. E aqui só o que está perdendo para o CDI é a parte pré-fixada, de 8,3%, que pega aqui míseros 7% de toda a carteira aí de CRIs do fundo imobiliário. Ou seja, cara, é muito fácil você bater uma meta aqui de 100% do CDI, porque toda a carteira está bem superior ao CDI. E o que eu fiz para te mostrar como essas taxas, na minha visão que são altas, corroem a distribuição de rendimento para o cotista. Eu peguei aí todos os informes mensais dos últimos 6 meses. Como não tinha março, é de fevereiro para trás, ou seja, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021 e janeiro e fevereiro de 2022. E olha só isso aqui, Comecemos por setembro, temos aqui que ele distribuiu cerca de 10 milhões e meio de rendimento para o cotista e pegou mais de 4 milhões em taxa de performance, cara, quase 50%. Quando a gente vê outubro, a mesma coisa, distribuiu 10 milhões e pegou quase 5 milhões de taxa de performance. Quando a gente vai ver novembro, olha só isso aqui, ele distribuiu 12 milhões em forma de rendimento e pegou 11 milhões em forma de taxa de performance. Cara, isso aqui destrói qualquer rentabilidade. Temos aqui no mês de dezembro, ele distribuiu 13 milhões e pegou cerca de 9 milhões e meio. Já que em janeiro de 2022 ele não teve taxa de performance e em fevereiro de 2022 ele também não teve taxa de performance. Aí o que eu fiz? Eu peguei todos esses valores desses 6 meses e somei os rendimentos distribuídos e as taxas de administração e de performance. Olha só o que a gente tem. Primeiro, esses foram todos os rendimentos distribuídos nesses 6 meses que eu acabei de falar. Em relação à taxa de administração e a de performance, cara, foi quase 50%, aqui tem 74 milhões e meio e aqui 34 milhões e 800 mil só de taxa. E essa taxa aqui, eu juntei a taxa de administração e a taxa de performance desses 6 meses que eu acabei de falar. E na minha visão, isso aqui é extremamente alto e corrói bastante quando a gente está focando no longo prazo. Tá, beleza, eu não falo nada de cobrar taxa de administração, porque faz sentido, Eles estão trabalhando pesado ali, na minha visão isso é tranquilo. Mas a taxa de performance, na minha visão, essa taxa que eles colocaram de 20% do QCD, 100% do CDI,
tá bem descasado com o portfólio do fundo, ó. Você viu aqui, tá bem descasado. Por que não coloca, por exemplo, o IPCA mais 6% ao ano, por exemplo, já que aqui, ó, a maioria tá IPCA mais 6% ao ano? Porque a taxa de performance, na minha visão, tem que ser um pouco difícil de alcançar, né? Porque se for fácil de alcançar, na minha visão, não é performance. Mas quem sou eu para falar? Tem pessoas aí que não ligam para essa taxa de performance. Particularmente eu ligo porque eu sou investidor de longo prazo. Então, quando eu levanto todos esses pontos positivos e negativos, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é a minha opinião. E na minha opinião, esse fundo imobiliário estava até tranquilo, mas por causa dessa taxa de performance, na minha visão, não está valendo a pena. E se você quiser saber de mais algum fundo imobiliário, eu vou deixar aqui em cima para você algumas sugestões de fundos imobiliários que você pode estar querendo dar aquela olhada para ver se vale a pena ou não. Então, vou deixar eles aqui, fico por aqui e até mais.